Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje vamos analisar o voto do Nazireu e, tratando-se de um devocional, vamos entender onde podemos aplicar isso em nossa vida. Livro de Números, capítulo 6, versículo 18. Então o Nazireu, à porta da tenda da congregação, raspará a cabeça do seu nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício. O que é o voto do nazireado ou do nazireu? É uma pessoa que, geralmente, quem fazia voto de nazireu não era sacerdote. Então, o sacerdote, ele já era separado para Deus. Qualquer pessoa do povo poderia fazer parte, se não fosse sacerdote, mas quisesse dedicar a Deus, era só fazer um voto do nazireu. E, e eu vou explicar tudinho para você aqui agora, mas quero lembrar você que fique até o final para orarmos juntos. E quero lembrar você ainda que deixe aí uma paz do Senhor, um amém, uma boa noite, um bom dia, e só como uma forma de interação. Então entendemos que o voto do Nazireu era para pessoas que tinham vontade, intenção de consagrar-se a Deus, mas que não era sacerdote. E, e vamos entender agora que é diferente uma pessoa que fazia um voto de Nazireu para uma pessoa que nascia em Nazaré. Por exemplo, em Mateus capítulo 2, versículo 23, vemos a infância de Jesus em Nazaré. Nazaré significa torre de vigia, mas o nazireu, o voto, é separado, é consagrado para Deus, não tem nada a ver com a cidade de Nazaré. Então quem nasce em Nazaré é nazareno, e quem faz o voto do nazireado está fazendo o voto de nazireu. Não vamos confundir isso. Então a pessoa fazia o voto para quê? Para consagrar-se a Deus, para dedicar-se ao serviço de Deus. É para isso que fazia o voto do nazireu. Quem podia fazer esse voto? Qualquer pessoa do povo. Entre os hebreus, todos podiam fazer os votos. Ricos, pobres, homens, mulheres, livres ou escravos, todos podiam fazer o voto. Todos têm a necessidade de consagrar-se ao Senhor, de separar para o Senhor, de tirar um tempo para Deus. É isso que estamos fazendo aqui. Eu sei que é muito pouco tempo que tiramos aqui, 10, 15 minutinhos, né, para um devocional, mas já estamos tirando um tempo para Deus. Seria interessante que a nossa vontade, a nossa sede, a nossa curiosidade pelas coisas divinas aumentassem cada vez mais. Mas já estamos buscando Deus. E aqui todos podiam fazer. Deus não vê, não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem homem, não tem mulher, não tem pobre, não tem rico. Para Deus são todas pessoas do mesmo jeito. Foi Ele que criou. Então aqui vemos essa abertura para que todos possam sacrificar ao Senhor ou, na verdade, consagrar ao Senhor. O período, o tempo que durava o voto do nazireu. Temos na Bíblia nazireu vitalícios. Os vitalícios são Sansão, Samuel, João Batista. Todos esses foram nazireu vitalícios. Eles ficaram até o fim das suas vidas como nazireu. Mas, geralmente, esse voto durava 30 dias, poderia ser duplicado para 60 e até mesmo 90 a 100 dias. Geralmente, as pessoas não tinham tempo certo para fazer o voto. Geralmente 30, 60, 90 a 100 dias.
De acordo com Números capítulo 6 e o versículo 8, entendemos que o nazireu não precisava de afastar da sociedade. Ele podia continuar convivendo com os demais, mas é mesmo assim separado para Deus, mesmo assim consagrando a Deus. Então não ficava totalmente isolado, não era um retiro. Ele não podia tomar vinho, nem cerveja, a NLTH vai dizer cerveja, ou qualquer coisa que tenha álcool. Não podia usar nada que fosse da parreira, nada que fosse de uva, nem de casca de uva, nem de semente de uva, nada, nem passar perto, nem passar embaixo. Era proibido. Não podia também cortar o cabelo e nem fazer as barbas. Não podia. O tempo que ele tivesse ali consagrando era dedicado ao Senhor. Meu cabelo é para o Senhor, a minha barba é para o Senhor. Então era um tempo que ele deixava de cuidar ali do seu corpo físico, vamos dizer assim, da sua beleza exterior, para cuidar do interior. Aquele cabelo que estava crescendo ali consagrado era para Deus, aquela barba mostrava o serviço de Deus. Isso é interessante. E ele também não podia tocar em defunto, mesmo se esse defunto fosse um parente, não podia tocar. Se encostasse no defunto, o voto era quebrado. Agora, quando quebrava o voto por algum motivo, alguém morreu perto dele, teve que socorrer, alguma coisa do tipo. Então, fazia-se a cerimônia, um ritual de purificação. Quebra do voto, vai fazer o ritual. 7 dias ele ficava esperando, meio que se purificando, por ter quebrado o voto ali, tocado em um defunto, por exemplo. Depois de 7 dias, no 8º dia, ele iria até o sacerdote, ele deveria raspar a sua cabeça, ele levaria alguns sacrifícios. Eu não vou focar em sacrifício aqui, porque eu sempre foco no de Jesus, para não ficar dando ênfase em sacrifício de animais. Mas ele levava sacrifícios ali e era oferecido ao Senhor, raspava a cabeça e então acabava, zerava ali o seu voto e ele tinha que começar de novo. Era uma renovação. Ele estava dando um início ao seu voto. Quebrou o voto, começava de novo do zero. No término da cerimônia, aí então agora teria um ritual de liberação. Ele iria sair daquele voto. Então ele levava mais sacrifício. Nessa oferta que ele levava, além das ofertas que tinha animais vivos, ele levava também cereais, bolo e vinho. Ele não podia beber vinho, mas ele iria depois ofertar esse vinho. E olha que interessante, que daqui a pouquinho vamos entender isso aqui direitinho. Agora, depois do sacrifício ali, ele iria raspar a cabeça. Dessa vez, ele não estava raspando a cabeça porque tinha quebrado o voto de Nazireu. Ele estava raspando a cabeça porque ele estava concluindo o seu voto. Ele iria raspar a cabeça, pegar o cabelo e queimar ali no fogo, onde estava oferecendo o sacrifício de oferta pacífica. Iria queimar ao Senhor, como se estivesse oferecendo o corpo como um sacrifício agradável ao Senhor. Podemos aprender que com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele nos fez sacerdotes do seu reino. Então, se somos sacerdotes hoje, se temos livre acesso ao Pai, se somos separados para Deus, para sua obra, não tem mais necessidade de fazer voto do Nazireu. Estou falando isso aqui porque é muito comum as pessoas, eu tive uma visão aqui e vou fazer o voto do Nazireu. A Bíblia não está mandando fazer isso. Nós somos agora sacerdotes, não precisamos mais de fazer o voto. E sacerdote de uma nova aliança, nem é da aliança antiga. É muito importante lição que nós temos que aprender aqui. Quando o nazireu quebrava o voto, então ele ia lá
e renovava o seu voto, raspava a sua cabeça. É como se fosse uma humilhação raspar os cabelos, né, a cabeça, mas ele fazia isso e começava tudo novamente. Sabe por quê? Ele estava ali confessando o seu pecado. Ele estava ali, demonstrando ali que o seu arrependimento, vamos dizer assim, público, era visível o que ele estava fazendo. É importante lembrar que nos dias de hoje tem muitas pessoas com cabelo bonitinho, tá? Não estou falando de mulher, estou falando simbolicamente, mas essas pessoas estão escondendo pecados, escondendo problema, escondendo falcatruas. Tem pessoas que têm que passar uma aparência de uma santidade que nem tem. Tem pessoas que têm que mostrar uma santidade que Deus nem pediu para mostrar. Nós precisamos de ser santo, porque Deus, a Bíblia manda sermos santo. Mas tem gente que quer ser mais santo do que Deus. Tem pessoas que fazem umas presepadas e em compensação, eles se apegam em alguns detalhes. Só um exemplo aqui, não tem nada a ver, mas suponhamos que eu deixo o meu bigode. Então eu começo a pregar que homem tem que ter bigode e blá blá blá, mas debaixo dos panos tem um monte de falcatrua que eu estou escondendo. Eu apresento o bigode é só para esconder a minha face. Não estou falando de costumes aqui, pelo amor de Deus, é só um exemplo que eu estou dando. Mas as pessoas fazem isso, eu estou cansado de ver isso. Sempre que as pessoas, elas escondem o erro delas apontando o erro dos outros. O nazireu, ele iria raspar sua própria cabeça, ele iria confessar o seu pecado, a sua falha e começar tudo de novo. Então nós precisamos de aprender a começar. Algo deu errado, você vai lá, pede perdão e começa novamente. É assim que o maligno percebe que não consegue vencer você, porque o nazireu que continua no pecado ali escondendo, ele é vencido uma hora. Sabe o que aconteceu com o nazireu que deixou de raspar a cabeça? Sansão. Sansão começou a cometer erro em cima de erro, até que Dalila vai e raspa a sua cabeça. Se ele tivesse raspado a sua cabeça, pedido perdão e começado tudo de novo, vocês observaram que lá na história de Sansão, que todo mundo conhece, o texto bíblico diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer? Olha o voto do nazireado de Sansão aí, refazendo, ele orou ao Senhor ali no templo de Dagom e os cabelos voltaram a crescer. Então é uma coisa muito assim interessante, nós precisamos de começar do zero. Se algo deu errado, se algo está errado, tem pessoas que ficam insistindo no erro e eu não vou aqui dar muito exemplo, você capta a mensagem aí, alimenta da mensagem, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Comece uma vida nova, faça uma aliança com o Senhor. Inclusive na Santa Ceia sempre pedimos perdão e começamos tudo novamente. E pedimos Deus mais 30 dias para quem faz Santa Ceia de 30 em 30 dias. Tem igreja que é um ano, tem igreja que é uma semana, mas e começamos tudo de novo, pedindo Deus força até chegar na próxima Santa Ceia. Vamos falar de Jesus aqui? Isso aqui tudo aponta para Jesus. O Antigo Testamento todo aponta para Jesus. Falaremos disso porque o tempo já está meio que esgotado. Mateus capítulo 26 e o versículo 28. Porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então aqui Jesus estava fazendo temporariamente o que nós chamamos de voto do nazireado. Ele estava dizendo: a partir de agora não beberei mais, voltarei a beber o vinho convosco na bodas do Cordeiro, com vocês, com a igreja, com a esposa, com o meu Pai, lá no reino do meu Pai, depois do arrebatamento da igreja. Agora, só para finalizar, só mais um versículo aqui.
Olha só que interessante, capítulo 6, versículo 20. Deixa eu ler isso aqui na NLTH, porque vai ficar mais claro para gente. Depois o sacerdote apresentará essas coisas como uma oferta especial a Deus, o Senhor. São uma oferta sagrada para o sacerdote, junto com o peito e a coxa do carneiro, que, pela lei, pertence ao sacerdote. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Por isso Jesus ficou disse, não beberei mais, até o dia do meu reino. E depois então que termina o voto, termina a consagração, ele recebeu aqui partes do carneiro que deveria ser entregue apenas para o sacerdote, e ele teve autorização para beber do vinho novamente, que ele ficou durante todo o seu voto sem utilizar, sem fazer. Isso aqui é para livrar-se, para afastar de toda e qualquer satisfação física e carnal. Fica aí a dica de hoje. Vamos cortar os nossos cabelos, vamos renovar a nossa aliança, vamos pedir perdão se preciso for, mas vamos manter firme a nossa aliança com o Senhor. Do último devocional, não teve aqui pedido de oração, mas tem vários comentários. Deus abençoe todos vocês que estão comentando. Estou olhando aqui, tá? Deus abençoe fortemente e vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, por esse ensinamento e pelas pessoas que estão acompanhando esse devocional. Que o Senhor possa, Pai, nos ensinar a consagrar ao Senhor. Não apenas, Pai, com formalidades, mas nós devemos ser mais santo, mais com entendimento, mais liberdade para te servir. Pai, ensina-nos a confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros e nos ensina, Pai, a nos tornar mais santo e mais puro para o Senhor. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. E quero pedir ao Senhor, Pai, essa pessoa que pediu oração pela família, liberte essa família. Pessoas, Pai, que pediu oração em vídeos anteriores porque estavam se sentindo, Pai, sentindo desnorteado, que o Senhor possa dar luz para essa pessoa e que o Senhor venha abençoar todos os ouvintes, os inscritos, os seguidores, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.